Bem-vindos à aula 171 do nosso curso de filosofia. Hoje nós vamos caminhar com Vicente Ferreira da Silva, um filósofo brasileiro do século XX, um filósofo extraordinário, muitíssimo original, com intuições muito profundas e que percorreu territórios que poucos pensadores ousam atravessar. Ele começa a sua trajetória no campo da lógica matemática e termina falando de mitologia, né? Ele começa num campo próprio do positivismo lógico e chega, no fim, à ontologia do sagrado. Mas, antes de tudo, é preciso dizer que quando nós falamos de filosofia brasileira, existe uma tendência quase irresistível de pensarmos no filósofo brasileiro de modo reducionista, reduzir os nossos pensadores a meros repetidores de ideias europeias, reduzir os nossos pensadores a professores que comentam Kant, que escrevem um livro sobre Heidegger, sem jamais ousarem dizer algo por conta própria. E Vicente Ferreira da Silva é um exemplo perfeito de como essa imagem do filósofo brasileiro nem sempre corresponde à realidade. Porque Vicente Ferreira da Silva leu os europeus. Sim, ele leu com cuidado, ele leu com competência, ele escreveu sobre a filosofia europeia, mas ele fez algo mais. Ele cria um pensamento próprio na sua obra. Ele apresenta teses originais, teses fortes. E ele mostra na sua obra uma visão de mundo articulada, coerente, né? Enfim, talvez por isso mesmo ele tenha sido marginalizado pelas instituições acadêmicas. Mas a gente vai ver essa história mais para o fim da nossa aula. Primeiro vamos ver quem foi Vicente Ferreira da Silva, quais são as etapas do seu pensamento, né? Ele nasceu em São Paulo em 1916, morreu jovem, morreu aos 47 anos, em 1963. Morreu com a idade que eu vou fazer neste ano. E a sua morte foi trágica, foi repentina, ele morreu num acidente de automóvel. Deixou sua esposa, Dora, poeta, viúva, e ela sobreviveu a ele por várias décadas. Vicente Ferreira da Silva se formou em Direito pela USP, mas ele nunca chegou a trabalhar como advogado, porque desde cedo seus interesses estavam num outro lugar. Estavam na matemática, estavam na lógica. E nesse campo ele era um autodidata. Ele se debruçou sozinho sobre os Principia Mathematica de Bertrand Russell, de Alfred Whitehead. Ele se debruçou sobre o Tractatus de Wittgenstein. E ele estudou com muita atenção
a lógica simbólica, na década de 30. E esse estudo dele o transformou, na verdade, num dos maiores especialistas em lógica matemática, em lógica simbólica, no Brasil. E isso fez com que, ainda muito jovem, em 1939, 1940, ele publicasse 2 livros pioneiros. Um foi A Lógica Moderna e o outro foi Os Elementos de Lógica Matemática. E esses foram os primeiros livros em português, ou estavam entre os primeiros livros em português, sobre lógica simbólica. E escritos por um brasileiro, que não tinha formação acadêmica em filosofia. E esse dado é bastante significativo, porque num país em que a filosofia ainda era dominada por um positivismo de segunda mão e por um espiritualismo católico pouco rigoroso, vindos da Europa, principalmente, havia um jovem, bacharel em Direito, de 20 e poucos anos, que estava estudando e ensinando lógica, a lógica que estava sendo produzida naquele momento, que era o que havia de mais avançado na filosofia analítica do período da década de 30, do começo da década de 40. E a competência de Vicente Ferreira da Silva era tão reconhecida nesse campo que, quando o Quine veio ao Brasil ensinar a lógica aqui no Brasil, como professor visitante, foi justamente esse jovem que não tinha nenhuma formação acadêmica em filosofia, Vicente Ferreira da Silva, que lhe serviu de assistente. E justamente coube a Vicente fazer toda a revisão, e a tradução das conferências do Quine aqui no Brasil, e resultariam no livro O Sentido da Nova Lógica. E essa assistência dada pelo Vicente Ferreira da Silva foi reconhecida pelo próprio Quine, reconhecida publicamente, quando o Quine reconheceu, de fato, que o Vicente havia corrigido e revisado o seu português e preparado o texto final da publicação do livro. E isso significa que nós estamos caminhando agora com alguém que dominava a lógica num nível internacional. Não se tratava de um diletante, não se tratava de um curioso sobre a lógica. Se tratava de alguém que realmente sabia o que fazia no campo da lógica. Mas, e aqui é algo interessante, o convívio prolongado com Quine, o convívio prolongado com o ambiente da lógica analítica, da filosofia analítica, produziu em Vicente Ferreira da Silva um efeito inesperado. A decepção. Porque o Vicente percebeu que a abordagem logicista era insuficiente para dar conta daquilo que realmente importava na filosofia. Ele percebeu que a razão lógica, por mais precisa que fosse, não conseguia captar a totalidade da experiência humana. E a filosofia
quando reduzida à análise lógica, deixava de ser realmente filosofia. Se tornava técnica, uma técnica especializada, um jogo de símbolos que, em última análise, estava desconectado das questões fundamentais sobre o sentido da existência do ser humano. Essa crise intelectual pela qual Vicente Ferreira da Silva passou em relação à filosofia analítica não foi só teórica, porque ele realmente abandonou a lógica e as ciências naturais quando ele percebeu isso e passou a se dedicar à fenomenologia e passou a tratar dos problemas da própria existência. Então a gente está aqui diante de uma virada radical. Ele passou do cálculo dos predicados à questão do ser. Ele passou do estudo da obra de Bertrand Russell para o estudo da obra de Heidegger. E para vocês que não são da academia, da filosofia, a gente está falando aqui de antípodas, né? Ele passou da filosofia analítica mais rigorosa à filosofia continental. E poucos filósofos têm coragem de abandonar um campo no qual eles já conquistaram a reputação, para recomeçar um outro campo, completamente desconhecido para eles. E Vicente Ferreira da Silva teve essa coragem. Então, a partir dos anos 40 e ao longo dos anos 50, o Vicente se dedicou ao estudo, né, e à compreensão da fenomenologia e do existencialismo. E nesse campo, o Heidegger se tornou a sua principal referência filosófica, né? A ponto de que obras como, por exemplo, A Concepção do Homem, segundo Heidegger, que está presente aqui nesse volume das obras completas, uma obra como essa, que é curta, mas é muito interessante, mostra quanto Vicente Ferreira da Silva absorveu no pensamento heideggeriano. E foi aí que a questão do ser humano passou a ocupar o centro das suas preocupações. Mas a questão do ser humano de um modo particular, que era diferente do existencialismo então em voga na França. E aqui eu preciso fazer uma distinção que ajuda a entender a originalidade do Vicente Ferreira da Silva. Vocês se lembram das aulas 159 e 160 do nosso curso de filosofia? Eu tratei durante 2 semanas da filosofia de Jean-Paul Sartre. E vocês lembram de que, para Sartre, o ser humano é um projeto lançado no nada. O ser humano é condenado à liberdade. E não há nenhuma referência a uma transcendência. E, nesse sentido, Vicente Ferreira da Silva rejeitou peremptoriamente essa perspectiva, porque para ele o existencialismo de Sartre permanece preso a uma visão empobrecida da condição humana. Trata-se de uma visão
incapaz de reconhecer que a existência está aberta para alguma coisa que a ultrapassa. E, de fato, Vicente Ferreira da Silva criticou de modo muito duro o que ele chamou de idolatria do humano, que é a atitude típica do humanismo moderno, que trata o homem como um valor absoluto, trata o homem como um centro e medida de todas as coisas, né? Como dizia um primeiro humanista, Protágoras de Abdera. Então, para Vicente Ferreira da Silva, essa absolutização do humano era, sim, uma forma de idolatria. Uma idolatria tão cega, tão dogmática, quanto qualquer religião formal estabelecida sobre critérios eh, imutáveis, temporais, né, institucionais. O humanismo, na visão de Vicente Ferreira da Silva, o humanismo secular moderno, nada mais fez do que substituir Deus pelo ser humano. Porém, ele manteve, né, o humanismo manteve essa mesma estrutura de adoração à crítica. E Vicente estava certo nisso. E nessa linha de pensamento, Vicente Ferreira da Silva publicou em 1953 uma pequena obra chamada Teologia e Anti-Humanismo, que está aqui nesse volume das obras completas. São 3 volumes publicados pela Realizações, né? E cada um dos volumes diz respeito a uma etapa do seu pensamento. E nesse segundo volume, A Dialética das Consciências, ele tem, cada volume tem vários livros, tá? Ele tem essa obra, pequena obra, Teologia e Anti-Humanismo, aqui entre a página 321 e 348. E nesse opúsculo, né, de Vicente Ferreira da Silva, Teologia e Anti-Humanismo, que é interessantíssimo, ele justamente afirma essa posição de que é necessário recuperar uma dimensão teológica, ou melhor dizendo, teogônica do pensamento, contra esse humanismo que Vicente considerava filosoficamente insustentável. Então, esse termo anti-humanismo pode soar estranho, e ele certamente é provocador, mas é preciso entender o anti-humanismo nesse contexto da crítica de Vicente Ferreira da Silva ao caráter institucional, dogmático do humanismo moderno. Não se trata aqui de desvalorizar o ser humano, mas de recusar a pretensão de que o ser humano seja autossuficiente. Recusar a pretensão de que a razão humana esgote a realidade, né? Recusar a pretensão de que a história possa se reduzir à ação e aos projetos propriamente humanos. A história é muito mais do que isso. É muito mais do que o... E Vicente Ferreira da Silva também critica
o progressismo moderno, com argumentos que antecipam em décadas algumas posições do pensamento contemporâneo, embora essas posições já possam ser encontradas no começo do século XX em alguns outros filósofos. Por exemplo, Vicente Ferreira da Silva afirma que o chamado progresso não passava de uma progressão geométrica rumo a abismo, um abismo de completa realização técnica. Porque ele dizia que no momento em que tudo for realizado tecnicamente, no momento em que todos os problemas práticos forem resolvidos por máquinas, por sistemas, não restará nada ao homem senão tédio absoluto. A técnica, quando levada às últimas consequências, não liberta. A técnica aprisiona o ser humano numa existência sem sentido. Variações dessa posição de Vicente Ferreira da Silva podem ser encontradas antes mesmo, né, dos anos 40, dos anos 50. Já no início do século XX, nós já encontramos variações dessas ideias em Bergson, em Edmund Husserl, em Heidegger, na filosofia da Escola de Frankfurt, de modo geral, com Adorno, com Horkheimer, com Marcuse, com vários outros. Mas é uma posição defendida de forma bastante radical por Vicente Ferreira da Silva, né? E a partir desse ponto, nós podemos chegar ao núcleo mais original do seu pensamento, que é a sua concepção da relação entre o logos e o mitos. Porque para entender o que ele propõe nessa nova atribuição, significado a esse logos e a esse mitos, é preciso primeiro lembrar como é que essa relação é vista na tradição da filosofia. Então, a narrativa padrão da história da filosofia, que vocês vão encontrar nos livros didáticos, né? Vão encontrar em Bertrand Russell, naquela bomba horrorosa que é a História da Filosofia Ocidental, do Bertrand Russell. A narrativa, aliás, eu não recomendo absolutamente essa obra. O Bertrand Russell é um grande lógico, né? Mas quando ele se propõe a escrever a história da filosofia ocidental, ele faz isso porque ele precisava de dinheiro, embora ele não fosse pobre, mas ele gastava muito com, enfim, mulheres, ele precisava de dinheiro, né? E ele decide escrever um livro da filosofia, um livro de filosofia, que ele fala, é a única coisa que eu sei fazer. E ele decide escrever essa história da filosofia ocidental, que é uma coisa horrorosa. Ele não tem treinamento para isso, ele não tem estudo para isso. E ele repete essa narrativa padrão da história da filosofia, que é mais ou menos essa. Os gregos antigos viviam imersos no mito e narrativas fantasiosas sobre deuses, sobre heróis, narrativas que serviam para explicar o mundo de forma imaginativa, poética, mas sempre irracional. Então, por volta do século VI a.C., surgiu a filosofia, o logos, a razão discursiva, ali com Tales de Mileto. E a filosofia surge e substitui as explicações mitológicas por explicações racionais. Então, com Tales de Mileto, com Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, nós temos um conjunto de pensadores que teriam dado um passo decisivo
na ruptura entre o mitos e o logos. E toda a história subsequente do pensamento nada mais seria do que a expansão progressiva da razão contra os resquícios do mito, culminando na ciência moderna, que já estava prefigurada de algum modo ali no pensamento de Tales de Mileto. E aqui chegamos ao iluminismo, que seria o ápice da conquista da razão, da vitória da razão sobre o mito. Porém, Vicente Ferreira da Silva inverte essa narrativa. E essa inversão acontece de um modo que eu acompanho integralmente. Oi, filha. Minha filhinha aqui, com óculos. Que óculos é esse? É da? É da Rainha Máquina da Branca de Neve. Da Rainha Máquina da Branca de Neve. Porque daí... Muito bem, antes da nossa suave interrupção da minha filha, Diana, chamando para almoçar, a pedido da Bruna, eu dizia que na narrativa tradicional do século XIX, século XX, na história da filosofia, há a ideia de um mito, um mitos que deve ser denunciado, revelado em sua realidade de falsidade, de mentira, e deve ser abandonado, afastado, destruído, para que surja, emerja o Logos, né? Cuja expressão mais avançada seria justamente a racionalidade iluminista. Essa é uma narrativa que Vicente Ferreira da Silva inverte radicalmente. Ele inverte essa narrativa de um modo que eu acompanho integralmente, né? Para Vicente Ferreira da Silva, o Logos não suprime, nem supera o mitos. Ao contrário, o Logos emerge do mitos e permanece dependente do mitos. Então a filosofia, nas palavras do próprio Vicente Ferreira da Silva, seria uma espécie de desdobramento em relação à mitologia. Ou seja, a filosofia não abandona a mitologia, ela se torna algo mais que incorpora necessariamente um fundamento mitológico. Ou então, do modo como eu concebo, o mito é inevitável e tem uma função constitutiva na experiência humana. Nós vivemos num mundo mítico, inevitavelmente, incontornavelmente. E por isso o mito não se opõe à razão como uma espécie de antagonista. Não. O mito fundamenta a racionalidade como um solo simbólico que é indispensável. Nós habitamos incontornavelmente um universo simbólico. E as coordenadas desse universo simbólico são dadas tanto pelo Logos quanto pelo Mitos. Isso significa que o indivíduo contemporâneo, né, pós-iluminista, permanece tão assombrado pelos deuses quanto os seus antepassados. A peculiaridade do indivíduo contemporâneo não está no afastamento em relação aos deuses, não. A peculiaridade do indivíduo contemporâneo está na negação dessa condição, ou seja, no auto-engano.
E esse auto-engano, essa negação dessa condição que permanece, torna o indivíduo contemporâneo, de modo paradoxal, mais vulnerável às forças míticas que ele acredita ter superado, mas não superou, porque elas são constitutivas da existência. E por isso, reconhecer a persistência do mito não é retroceder a um passado ah, pré-crítico, né, a um estado do pensamento ainda não racional, porque ainda mitológico. Não, não é nada disso. Reconhecer a persistência do mito significa avançar para uma compreensão mais honesta, mais profunda da própria condição humana, que é a condição na qual razão e mito coexistem dialeticamente, como faces complementares da nossa existência. E no fim das contas, por meio da razão, nós participamos do Logos. E participando do Logos, nós podemos compreender o nosso caminho. Um caminho num mundo cuja geografia é toda mitológica. A mitologia, quer seja a mitologia antiga, quer seja a mitologia contemporânea, é uma espécie de cartografia da razão. E é precisamente neste sentido que, para Vicente Ferreira da Silva, as grandes intuições filosóficas sempre têm raízes míticas. É nesse sentido que a razão discursiva articula conceitualmente aquilo que o mito já continha de forma simbólica, de forma narrativa, né? E essa interseção entre o mito e a razão é muito evidente na origem da própria filosofia, tal como nós conhecemos ali com Platão. Essa inversão de perspectiva em relação ao que é o mito e o que é a razão, ao que é o mitos e o que é o logos, e qual o papel do mito diante da racionalidade, essa inversão de perspectiva tem consequências muito sérias. Porque se o mito é o fundamento oculto da própria filosofia, então a razão iluminista, que pretende ter superado definitivamente o mito como superstição, como mentira, como historinha, a razão iluminista está enganada sobre a sua própria natureza. E a modernidade, ao recusar o mito como superstição primitiva, teria acreditado cortar suas raízes, né? E com isso teria perdido deliberadamente o acesso às fontes de sentido que alimentam toda a reflexão filosófica verdadeira, né? Que alimentam a genuína filosofia. Porque essas raízes permanecem alimentando a filosofia, mas agora de modo que os próprios filósofos não compreendem essa alimentação. O Vicente desenvolveu essa tese da relação inversa do mito com a razão, inversa em relação àquilo que já estava sendo proposto no início do século XIX. Então, Vicente Ferreira da Silva desenvolveu essa tese com base nas leituras que ele fez de Schelling.
especialmente a filosofia da mitologia do último Schelling. Porque, para Schelling, os mitos não são invenções arbitrárias, não são alegorias de verdades racionais, não são. ah, no mito não há uma ausência de razão para Schelling. Pelo contrário, os mitos são manifestações da própria estrutura da consciência humana. Os mitos são modos originários pelos quais o próprio espírito apreende o absoluto. Então, Vicente Ferreira da Silva absorveu essa perspectiva e, de certo modo, radicalizou essa visão. Porque, para ele, os deuses dos mitos não são projeções da mente humana. Não. Os deuses são potências reais. Os deuses são forças meta-humanas que geram a consciência. Quando essas forças se apossam dos próprios homens. E vejam, isso é extraordinário. E pode parecer estranho, pode parecer até inaceitável para a mentalidade moderna. Porque a gente está tocando num ponto, ah, num ponto interessantíssimo do pensamento de Vicente Ferreira da Silva. Ele está afirmando que os deuses, não como entidades sobrenaturais, né, no sentido de uma perspectiva ingênua das coisas, vou rezar para os deuses para que eles. Não. Ele está pensando que os deuses, como poderes arquetípicos, como estruturas constitutivas da própria realidade, os deuses são anteriores e superiores à consciência individual. Então, o homem não cria os deuses como pensava Feuerbach. Não. De certo modo, os deuses criam o homem. A consciência humana não é o ponto de partida absoluto, como pretende Descartes com seu cogito. Não, a consciência humana não é um ponto de partida, é um efeito, é uma emergência, é um resultado de forças divinas que ultrapassam infinitamente a consciência individual. E essa visão de Vicente Ferreira da Silva é o que justamente subverte o antropocentrismo moderno, radicalmente. É porque se a consciência é derivada, e se os deuses são originários, então toda a pretensão do sujeito de, na modernidade, né, de ser senhor autônomo de si mesmo e de se constituir como senhor do mundo, separado e superior ao mundo, essa crença do sujeito moderno, na verdade, é uma grande ilusão, é uma fantasia. E o homem não é, na verdade, o dono da sua casa. O homem, a consciência humana, é hóspede. Bem, foi na última fase do seu pensamento, a partir dos meados dos anos 50 até a sua morte, em 1963, que o Vicente aprofundou essa guinada especulativa na direção do sagrado, né? Ele mesmo denominou essa fase do seu pensamento, essa terceira fase. Quais são as três fases?
Primeira fase que está exposta nesse volume, a lógica simbólica, né? Trata justamente da filosofia analítica, da lógica, da matemática. A segunda fase já é interessantíssima. Enfim, ele abandona as investigações dessa primeira fase, as investigações lógicas, e vai tratar da dialética das consciências, como é o título desse segundo volume, e já é uma fase extraordinária, absolutamente original da filosofia brasileira. E aí, na terceira fase, que começa em meados dos anos 50, ele desenvolve justamente um pensamento que se encaminha nessa direção dessa valorização do mito e da valorização dessa, ah, dessa perspectiva propriamente simbólica, mitológica. E essa fase está exposta nesse volume que é mais substancial, A Transcendência do Mundo, é o terceiro volume da obra dele, das obras completas que estão editadas pela editora né? Então, como eu dizia, Vicente Ferreira da Silva denominou essa terceira fase do seu pensamento de uma fase mito-aórgica. E ele usava esse termo aórgico para designar uma realidade primordial que antecede as próprias estruturas racionais e organizadas, né, do cosmos, que é a ordem. Então, ele entende que antes do cosmos há justamente uma dimensão, há uma realidade aórgica, uma realidade que não tem uma ordem racional e cuja ordem é propriamente dionisíaca, podemos dizer assim. Quando o Vicente Ferreira da Silva justamente usa esse termo, né, para definir essa sua fase de pensamento, uma fase mítico-aórgica, ele está querendo dizer justamente que ele está interessado na compreensão dessa dimensão não racional que é anterior à própria estrutura da realidade. Então, antes do cosmos, antes da ordem, não haveria simplesmente o caos, haveria o aórgico, haveria a orgia propriamente, né? E nesse período, nessa terceira fase do pensamento de Vicente, ele retorna à leitura de Schelling, especialmente à filosofia da revelação e à filosofia da mitologia. E ele estuda também, nesse momento, pensadores da tradição romântica, pensadores da tradição simbólica, da religião comparada. Ele estuda Jacob Böhme, ele estuda Hölderlin, ele estuda Novalis, ele estuda Mircea Eliade e se aprofunda também no Heidegger tardio, no Heidegger da Carta sobre o Humanismo, no Heidegger da Origem da Obra de Arte. Então, Vicente Ferreira da Silva faz essas leituras com um objetivo. E o objetivo dele era o de construir uma ontologia do sagrado. Veja como isso é extraordinário. Ele visava a obter uma compreensão do ser que não excluísse a dimensão divina, a dimensão mítica, a dimensão poética. Porque para ele, a ontologia tradicional, inclusive a ontologia de Heidegger, em certa medida, a ontologia tradicional ainda estava presa a certos pressupostos
seculares, iluministas, que impediam acesso ao sagrado, né, que é uma dimensão constitutiva do real, o último Vicente. E por isso era preciso ir além. É preciso reconhecer que ser e sagrado estão intrinsecamente vinculados e que não se pode separar a busca do ser e a busca do sagrado, o retorno ao ser e o retorno ao sagrado. Então, Vicente Ferreira da Silva passou a conceber o mito como uma espécie de protopoesia, a manifestação originária da verdade do ser. E por isso, muito anterior à filosofia conceitual propriamente, né? Então, a verdade, para o Vicente, não se revela primariamente no conceito filosófico, não. E muito menos na proposição científica, não. A verdade se manifesta no mito e na poesia. O conceito, a ciência, vem depois. O conceito, a ciência, a filosofia, tenta traduzir com maior sucesso, com menor sucesso, aquilo que o mito já havia dito de forma originária. Vejam, essa posição de Vicente Ferreira da Silva era e continua sendo muito provocadora. Porque dizer que o mito contém uma verdade anterior à filosofia é contra toda a autocompreensão do racionalismo filosófico ocidental iluminista, né? E Vicente sabia disso. Ele sabia que estava fazendo uma provocação, ele assumia essa provocação, né? E por isso, ele afirmou que a filosofia ocidental deveria evoluir, vejam que interessante, evoluir retornando ao sagrado, evoluir retornando aos deuses, em vez de persistir numa trilha unidirecional do pensamento racionalista, positivista, cartesiano, né? Cientificista. Então, a busca pelo sagrado em Vicente Ferreira da Silva não é um retrocesso, é um movimento progressivo de retorno, né? A ideia não é abandonar a razão, mas é reencontrar as fontes da razão e reconhecer que a razão sem mito é estéril, é vazia. Assim como o mito sem razão é cego, né? E não conduz a lugar nenhum. Então a razão e o mito precisam estar confluindo numa interseção, né? E foi nessa fase que o Vicente desenvolveu o conceito de humanismo teogônico. Por quê? Contra o teocentrismo medieval e contra o antropocentrismo moderno, ele propõe uma terceira via. Ele propunha um humanismo que reconhecesse a gênese divina do ser humano, né? E nessa perspectiva dele, que não é propriamente religiosa, entendam, é filosófica. Nessa perspectiva, o ser humano não é o centro do universo. Mas o ser humano também não é um mero servo de Deus, de um Deus transcendente, distante, não é mera criatura, por assim dizer. Não. O ser humano é portador de algo que o transcende.
é portador de algo divino. É, por assim dizer, o lugar onde o divino se manifesta. E essa perspectiva concilia, como um terceiro ponto dialético, o valor do humano com a abertura ao sagrado. Isso é absolutamente espetacular, fabuloso, profundo, né? E é impressionante que Vicente Ferreira da Silva seja tão pouco conhecido na nossa filosofia, no Brasil. Agora, não é possível falar de Vicente Ferreira da Silva sem lembrar a amizade muito rica que ele teve com Agostinho da Silva, um filósofo português que morou um tempo no Brasil, né, que vimos na aula 164, que é um dos pensadores mais extraordinários também do século XX. Então, vejam a aula 164 de novo, né, que é muitíssimo. O Vicente Ferreira da Silva e Agostinho da Silva são dois filósofos indispensáveis, né? Agora, como eu já tratei do Agostinho da Silva com mais detalhe nessa aula 164, não vou tratar especificamente do pensamento dele aqui. E aqui o que me interessa é destacar os pontos de convergência que existem entre Vicente e Agostinho. Agostinho da Silva chegou ao Brasil em meados dos anos 40, quando o Vicente Ferreira da Silva estava começando a sua trajetória, a sua curta trajetória, né, de autor, de professor de cursos livres. E Agostinho fugia, então, do regime de Salazar. E logo ele estabeleceu contato com Vicente Ferreira da Silva, com sua esposa, Dora Ferreira da Silva, poetisa, pensadora, tradutora de poesia, e eles se tornaram todos amigos próximos, né? Então, há um registro, inclusive, de que em 1947, o Vicente, a Dora e o Agostinho e sua esposa, Judite, teriam feito um retiro literário na Serra da Mantiqueira, e lá, um retiro literário espiritual, e lá teriam discutido todos esses temas que os interessavam, né? Filosofia, literatura, poesia, simbólica, mitologia, religião, misticismo cristão, filosofia oriental. E esses temas convergiam no interesse, de fato, desses autores. E é certo que Agostinho da Silva influenciou Vicente Ferreira da Silva e Vicente Ferreira da Silva influenciou Agostinho da Silva. Eles partilhavam convicções em vários sentidos, convicções muito semelhantes, né? Por exemplo, eles criticavam a visão puramente racionalista, materialista, do conceito que era utilizado naquele tempo de progresso, que ainda é no nosso tempo, né? Eles acreditavam que o mito, que a tradição espiritual tinham um papel central na identidade cultural dos povos. Eles também sonhavam com uma renovação do pensamento, né, que recuperasse dimensões que estavam naquele momento, talvez continuem em nosso tempo, dimensões que estavam esquecidas
pela modernidade secular. Então eles ambos queriam fazer um avanço por meio do passado. E esse conceito de avançar por meio do passado é interessantíssimo, né? Inclusive, eu trato desse conceito numa introdução que eu escrevi para um livrinho que foi traduzido no Brasil recentemente, As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, de Dorothy Sayers. É uma passagem dessa longa introdução de 40 páginas que eu faço, quase 40 páginas, em que eu trato justamente dessa ideia do avanço por meio do passado. E nesse sentido, Vicente Ferreira da Silva e Agostinho da Silva eram, cada um a seu modo, reencantadores do mundo moderno. Eles queriam reencantar aquilo que havia sido desencantado. Agostinho da Silva fazia isso, em primeiro lugar, por meio da educação, da cultura, dos projetos sociais utópicos que eram inspirados no Evangelho, inspirados pela sabedoria antiga, cristã, né? E Vicente Ferreira da Silva tinha essa proposta de reencantar o mundo moderno, por assim dizer, por meio da especulação filosófica rigorosa, por meio do diálogo com Heidegger, por meio do diálogo com Schelling, por meio da ontologia do sagrado. Então os caminhos dos dois eram diferentes, mas a direção convergia. Os dois estavam com o mesmo projeto, mas cada um de acordo com, enfim, seus talentos, sua natureza intelectual, sua busca própria, né? E ambos, Vicente Ferreira da Silva e Agostinho da Silva, também partilharam o destino da marginalização acadêmica. Porque Agostinho da Silva recusou as formalidades da carreira universitária, ele chegou a recusar a apresentação de uma tese de doutorado como protesto, né, contra a burocracia acadêmica lá em Portugal. E ele atuou principalmente fora dos quadros oficiais, embora tenha se ligado a quadros oficiais. Ele foi um dos criadores, inclusive, do projeto, junto com Darcy Ribeiro, foi um dos criadores do projeto da Universidade de Brasília, né? Então, ele estava ligado, de certo modo, à instituição, mas não como um professor universitário, né, formal. Já o Vicente Ferreira da Silva ele tentou entrar na universidade, mas ele foi reprovado num concurso para professor da USP, né? Na verdade, ele nunca conseguiu uma posição acadêmica estável. Sempre viveu de acordo com o que era possível viver como professor livre, como autor, né? E pagou o preço pela sua originalidade. Os dois pagaram esse preço, né? Os dois viveram uma vida pobre. Os dois viveram uma vida sem reconhecimento acadêmico. Esse reconhecimento veio muito mais tarde no caso de Agostinho da Silva e ainda não chegou no caso de Vicente Ferreira da Silva. E aqui nós retornamos a um ponto em que já tratamos em algumas aulas do nosso curso, um ponto que é constante na filosofia brasileira. A dificuldade que os filósofos encontram no nosso país para assegurar uma posição acadêmica que lhes permita alguma segurança material, né? Então, como eu disse, em 1954, o Vicente Ferreira da Silva participou de um concurso para professor de filosofia na USP. Ele já tinha uma obra espetacular publicada, e ele apresentou como tese a sua obra, que é uma obra-prima, A Dialética das Consciências, que inclusive dá o título desse volume, que contém vários outros livros, mas é o mais importante. Essa obra foi publicada em 1950, é o ápice dessa segunda fase da filosofia de Vicente Ferreira da Silva, talvez seja a obra mais importante, né, dele.
é uma obra-prima. Ele apresentou esse livro como tese, como parte da exigência que era requerida, né, nesse processo de concurso público para professor da USP. Agora, o resultado é que ele foi reprovado e a vaga ficou com João Cruz Costa, que é um filósofo de perfil convencional, né, com graduação em filosofia, doutorado em filosofia, defendido formalmente, né, com experiência docente. Então, ele era um filósofo acadêmico, professor universitário de filosofia, certamente com competência, porém sem a originalidade de Vicente Ferreira da Silva. E esse episódio é revelador, porque Vicente Ferreira da Silva tinha uma formação em direito, não em filosofia. Ele não tinha doutorado. Ele não tinha estudado com autores, com filósofos estrangeiros, não tinha feito doutorado no exterior, nem no Brasil, nada. E ele produzia fora do sistema acadêmico. Então, para a comissão examinadora do concurso da USP, essas faltas eram muito mais relevantes do que a qualidade intrínseca da sua obra, do seu pensamento. O mérito intelectual de Vicente Ferreira da Silva, que já havia sido reconhecido, por exemplo, por lógicos como Newton Ferreira da Costa, que faz até mesmo o pós-fácil da obra A Lógica Moderna, que está aqui nesse primeiro volume, né? O Newton da Costa, vocês sabem, é um dos maiores lógicos brasileiros, e ele escreveu um pós-fácil muito positivo para esse livro de Vicente Ferreira da Silva. Então, Willem Flúcia já havia declarado que Vicente Ferreira da Silva era um filósofo extraordinário, né? Era um metafísico muito sério. Mas isso não adiantou, isso não bastou para superar a ausência de credenciais formais, de uma certificação dada pela universidade. Ou seja, não importa a obra, o que importa é o diploma. E depois dessa derrota nesse concurso para a USP, Vicente Ferreira da Silva percebeu que seria inútil ele continuar tentando entrar na universidade, e isso era importante para ele, porque ele não tinha dinheiro, né? E ele precisava de dinheiro para viajar, para comprar livros, para viver, para comer, né? E ele dependia só de cursos livres, que tem um retorno, até hoje, né? Tem um retorno muito inseguro, muito inconstante. Então, depois disso, ele desistiu de ingressar no magistério, não fez mais nenhum concurso público para professor do ensino superior, porque ele realmente não conseguiria ser aprovado numa prova de títulos. Tá? Faltava ele o requisito. E por isso é que ele foi, nos últimos anos da sua vida, ele teve que atuar de modo muito intenso nos meios alternativos na cultura. Então ele ajudou a fundar, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Filosofia, isso um pouco antes, em 1949. Ele ministrou um monte de cursos livres. Ele editou a revista Diálogo, que foi muito importante, né? Ele editou junto com Dora, sua esposa, com outros colegas filósofos, escritores, intelectuais. E ele se manteve ativo intelectualmente, mas ficou isolado das instituições formais. E por muitas décadas ele foi simplesmente ignorado pela universidade.
até hoje, né? A primeira vez que eu ouvi alguém falando de dar um curso universitário que incluía a obra de Vicente Ferreira da Silva foi justamente comigo, né? No ano de 2024 e o primeiro semestre de 2025, quando eu estava como professor de filosofia da Universidade Estadual do Paraná, né? Universidade do Estado do Paraná, Unespar, eu fiquei encarregado, ao meu pedido, da cadeira de Filosofia no Brasil, que era uma cadeira eletiva. E eu fiz uma seleção de autores e de textos que incluíam, naturalmente, Vicente Ferreira da Silva, era o último autor da disciplina, com alguns textos dele. Mas os alunos e mesmo os professores expressavam surpresa, porque nunca haviam conhecido Vicente Ferreira da Silva na universidade, né? E o caso dele, desse silêncio a respeito de sua obra, não é um caso isolado. Porque a história da filosofia no Brasil está cheia de pensadores originais, brilhantes, que foram marginalizados pela academia, né, por uma razão ou por outra. Por exemplo, nós vimos aqui no nosso curso de filosofia há alguns meses o pernambucano Tobias Barreto. Nós vimos Tobias Barreto na aula 113. Era um pernambucano muito pobre, que introduziu a filosofia alemã no Brasil no final do século XIX, né? Introduziu a leitura de Kant, de Hegel, ah, numa época em que o meio intelectual brasileiro era dominado pelo positivismo francês e depois pelo espiritualismo francês também, né? E ele foi visto com desconfiança em função da sua cor, né, que ele era mestiço. Ele sofreu preconceito por ser nordestino. Ele foi rejeitado mesmo tendo sido aprovado em primeiro lugar no concurso. Era professor. E somente conseguiu entrar, né, na docência superior como professor na Faculdade de Direito do Recife pouco tempo antes da sua morte, né? Ele já estava completamente destruído, ele estava já com uma certa idade, doente, e aí ele conseguiu. E ficou poucos anos, e morreu na pobreza. Outro filósofo de que falamos aqui, que fez parte também da minha seleção de filósofos representativos da filosofia brasileira nessa disciplina que eu dei na Universidade Estadual do Paraná, foi Farias Brito, cearense, também mestiço, aluno por um curto tempo de Tobias Barreto na Faculdade de Direito do Recife, né? E Farias Brito é um filósofo absolutamente extraordinário. Nós vimos Faria Brito na aula seguinte, a de Tobias Barreto, nós vimos na aula 114. E do mesmo modo que Farias Brito, que Tobias Barreto, o Farias Brito também foi preterido após obter a primeira colocação para professor no Colégio Pedro II, né, o colégio mais importante do Brasil naquele tempo. E somente foi empossado, porque ele foi empossado, ficou alguns anos também, poucos anos, ele somente foi empossado porque quem havia ficado em segundo lugar, mas havia sido escolhido por influência política do Barão do Rio Branco, né, foi justamente Euclides da Cunha. E vocês sabem, Euclides da Cunha, traído, foi à casa do amante para matar o amante era capitão do exército e matou Euclides da Cunha, a vaga antes do Euclides da Cunha tomar posse, né? Então, com essa situação anômala, o Farias Brito recorreu para tomar posse,
né, no lugar do segundo candidato, que havia sido alçado à primeira colocação, que tinha um padrinho político influente, e ele conseguiu, ele tomou posse, mas também morreu na pobreza pouquíssimos anos depois de ter passado, ah, eu ia falar aquela música do Raul Seixas, depois de ter passado fome durante alguns anos numa cidade maravilhosa, é quase isso, depois de ter passado muitas necessidades, ele e a família, né? E ele não conseguiu superar nunca a pobreza, nem depois de entrar no Pedro II. E também Mário Ferreira dos Santos, que nós vimos há poucas aulas, na aula 166. Ele teve dificuldades também com a academia, nunca foi professor universitário, foi ignorado, completamente ignorado pelas universidades, e ainda é ignorado pelas universidades, né, sob a justificativa de que ele não tinha credenciais, não é um filósofo. E, na verdade, talvez ele seja o maior filósofo brasileiro do século XX, Mário Ferreira dos Santos, autor de uma obra enciclopédica, né? Ele escreveu também uma enciclopédia de ciências sociais e tal, mas é autor de uma obra enciclopédica, mas não tinha doutorado, não tinha carreira formal, não tinha um filósofo absolutamente indispensável. E o que esses casos revelam? Eles revelam uma tendência persistente na universidade brasileira, que é a de valorizar credenciais formais em detrimento do verdadeiro pensamento, do pensamento original. A filosofia universitária brasileira foi montada desde a sua fundação, desde a década de 30, por uma orientação europeizante. Claramente europeizante, ainda é assim, né? E na época importavam-se mestres europeus, formavam-se alunos nos padrões europeus. Os alunos que se formavam aqui iam fazer doutorado na Europa e voltavam com muito status. Imediatamente eles passavam nos concursos, e ainda é assim, tá? Então, se privilegiava e se privilegia a exegese de autores europeus consagrados, em detrimento da criação de um pensamento próprio brasileiro, voltado para as nossas raízes, para a nossa realidade. É justamente aquilo que Foucault expressou com espanto quando ele conheceu o departamento de filosofia da USP. Ele disse: isso aqui é um departamento francês de ultramar, né? A USP é francesa, na verdade. E essa expressão curiosa e muito bem colocada de Foucault depois virou um livro interessantíssimo de Paulo Arantes, que conhece muito bem essa realidade. Departamento Francês de Ultramar, procurem Paulo Arantes. Então, nesse ambiente eurocêntrico da filosofia brasileira, universitária, né, o filósofo de casa, sem formação europeia, sem um doutorado obtido, enfim, no exterior, orientado por um filósofo europeu, esse filósofo de casa é visto com desconfiança, por mais brilhante que ele seja. Isso era no tempo de Tobias Barreto, de Farias Brito, também no tempo de Mário Ferreira dos Santos, também no tempo de Vicente Ferreira da Silva. E é hoje. Muito bem, foi justamente por seu pensamento original e pela sua independência em relação à filosofia acadêmica, né? A filosofia que não passava de comentários às obras dos pensadores europeus. Foi justamente pela independência em relação à filosofia acadêmica que a obra de Vicente Ferreira da Silva ficou esquecida, completamente esquecida, nas décadas seguintes à morte dele, a morte precoce dele, né? Morreu com 47 anos, como eu disse.
E as razões para esse abandono da obra dele são compreensíveis, porque o seu pensamento ia muito contra a corrente dominante. Imagina, falar em retorno aos deuses, falar de uma ontologia do sagrado, num ambiente acadêmico dominado pelo marxismo, pelo estruturalismo, pelo positivismo, pelo existencialismo, pela filosofia analítica, né? Ah, isso era certamente, era praticamente uma condenação à incompreensão, à exclusão, né? E Vicente Figueira da Silva sabia disso e pagou o preço por isso. Um preço, inclusive, eh, de esquecimento depois da sua própria morte, né? Foi só a partir dos anos 90 que começou um movimento de redescoberta do seu pensamento. E aqui é necessário apontar que, independentemente das suas posições políticas polêmicas, independentemente das suas posições, das suas polêmicas dos vídeos de YouTube, né, dos podcasts, ah, o Olavo de Carvalho teve um grande mérito, que foi o de recolocar em circulação pensadores brasileiros, não só brasileiros, mas principalmente os brasileiros que haviam sido abandonados pelos, pelos filósofos, pelos professores de filosofia, né? E um desses filósofos foi justamente Vicente Figueira da Silva, que Olavo de Carvalho considerava, com alguma razão, junto a Mário Ferreira dos Santos, os dois maiores filósofos brasileiros. Com alguma razão, sim, né? Mas filósofos que estavam fora da academia e, por isso, talvez tivessem a liberdade de produzir uma filosofia ah, que não estava pasteurizada pelos padrões acadêmicos. Então, depois disso, depois de, a partir dos anos 90, ah, Olavo de Carvalho, filósofo, escritor, polemista, ter resgatado esses nomes, inclusive de Vicente Figueira da Silva, essas obras começaram a ser reeditadas. Muitas vezes pela própria editora né, cujo acervo foi sugerido pelo próprio Olavo. Então, em 2011, né, em 2009, aqui, 2010, 2011, nós tivemos a publicação da obra completa, em 3 volumes, de Vicente Figueira da Silva. E ela ainda está disponível, embora a editora já não exista mais, ela ainda está disponível aí na Amazon, no estante virtual. E todos os livros dele, artigos, textos menores, ensaios estão aqui presentes, os que nós conhecemos, pelo menos, né? É claro que pode aparecer algum texto que não esteja aqui presente, porque falar de uma obra completa é sempre arriscado, né? E depois dessa publicação e dessa circulação da sua obra, das suas ideias, pelo menos em um instituto de filosofia, lá no Colegiado de Filosofia da Universidade Estadual do Paraná, pelo menos ali, Vicente Ferreira da Silva pôde, com toda a justiça, se tornar objeto de estudo ah, numa cadeira, numa faculdade de filosofia. Ele que foi um dos filósofos mais originais do século XX, certamente um dos filósofos brasileiros mais originais, talvez um dos filósofos mais interessantes da filosofia ocidental do século XX. Eu digo filosofia ocidental entre aspas porque, felizmente, nós não somos completamente ocidentais no Brasil, né? Nós estamos ali na fronteira, nós estamos na borda do Ocidente. Isso
É uma oportunidade extraordinária, é muito valioso. Não estar no centro, estar na periferia. Isso tem um valor inestimável para o pensamento, né? Enfim, eu encerro esta aula com uma reflexão. Vicente Ferreira da Silva morreu aos 47 anos. Ele foi marginalizado pela academia no seu tempo e nas décadas seguintes. Morreu num acidente banal de automóvel, né? Não viu o seu trabalho receber um reconhecimento que ele merece. Mas a sua obra está aí, a sua obra permanece. E ela permanece porque ela diz algo que é valioso e verdadeiro. E algo que as modas intelectuais não conseguem obscurecer, não conseguem apagar. O mitos antecede o logos e permanece como base do logos. O sagrado constitui o próprio ser ontologicamente. E o homem não é Deus de si mesmo. Essas teses de Vicente Figueira da Silva podem parecer estranhas para a mentalidade acostumada com o discurso acadêmico, né, da universidade, da faculdade de filosofia, não só no Brasil, né, o discurso acadêmico ocidental, no nosso tempo. Mas essas teses, mesmo estranhas, precisam ser escutadas, precisam ser compreendidas. Justamente, talvez, por causa da sua estranheza, a estranheza que evidentemente está nos nossos ouvidos, né? Está no nosso pensamento. É isso. Vamos ficar por aqui? Agradeço a atenção e até a próxima aula. Um abraço.